Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Ednei Oliveira. Olá amigos, eu sou Ednei Oliveira e hoje estamos iniciando mais um episódio do programa Portos, Aeroportos e Modais. E o nosso convidado de hoje é um convidado especialíssimo, que é o almirante de esquadra, almirante Alexandre Rabelo de Faria, almirante Rabelo, é Rabelo. isso. E nós vamos falar hoje dois assuntos importantíssimos, né? Que é o programa do ProSub, que é o programa do submarino nuclear brasileiro, e também do Programa de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, do Projeto Nuclear da Marinha, é isso. E nós temos aqui o diretor-geral dessa área, que hoje é responsável para debater esses assuntos e fazer que isso se torne realidade aqui no Brasil. Então, é uma grande satisfação, almirante, ter aqui conosco, né? Eu gostaria da sua apresentação e seja bem-vindo. Eu que agradeço a gentileza do convite de estar aqui, de discutir coisas importantes. Eu sou o almirante Rabelo, atual diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, e essa organização ela é quem coordena todo o programa ou sistema de ciência, tecnologia e inovação da Marinha, né, incluindo o programa nuclear. A sede fica em São Paulo? Estamos sediados em São Paulo, né, dentro do campus da Universidade de São Paulo. Nós temos uma parceria longeva com a USP. Esse ano vamos completar 70 anos. Né, e ali nós desenvolvemos principalmente o programa nuclear. Toda a parte não nuclear, ela é sediada aqui no Rio de Janeiro, basicamente na Ilha do Governador, e nas nossas instalações no centro. Entendi. Em que estágio nós estamos hoje? O desenvolvimento do reator nuclear do submarino brasileiro? Nós estamos avançados. Né? Mas essa é uma estrada que tem uma história de quase 50 anos. E é uma tecnologia desenvolvida toda brasileira. Toda brasileira. Né? O desenvolvimento desse projeto ele é todo nacional. Evidentemente, os componentes, né, e boa parte dos componentes nós temos que trazer de fora. Nós não temos uma cadeia industrial ainda pronta para alguns insumos de natureza ou de emprego nuclear. Mas todo o projeto, toda a concepção, né, ele sim é brasileiro e nessa parte ninguém ajuda. Né? Ou você desenvolve, né, e se lança a esse desafio, ou você vai trazer tudo de fora. É uma tecnologia bastante sensível, né? A gente está falando de soluções energéticas, de um conceito que às vezes falam, né? Energia sem fim. Ou seja, eu ligo o carro, não me preocupo com reabastecê-lo mais. É mais ou menos nisso, embora as usinas e o nosso reator, ele de tempos em tempos vai ter que trocar a carga. O nosso programa ele tem duas vertentes. A primeira é desenvolver o ciclo do combustível nuclear, ou seja, desenvolver o combustível nuclear. Isso é feito em É feito em São Paulo. São Paulo também. Né? É feito em São Paulo e em Aramark, né, que está sediado na cidade de Peró, que é vizinha a Sorocaba. Perfeito. Né? E lá também nós estamos instalando o protótipo do nosso primeiro reator, que será embarcado futuramente em submarinos. Que é o Laboratório de Geração Nucleoelétrica, nós chamamos ele de LabGen. Então, toda a solução nuclear ela precisa de um protótipo para ser exaustivamente testada em terra, né? Não só no desempenho, mas principalmente na segurança. Né? De forma que quando a gente for transportar essa solução para a sua aplicação real, no nosso caso, numa planta nuclear embarcada, ela esteja perfeitamente mensurada em termos de desempenho e segurança. Até porque, quando se fala nuclear no mundo, principalmente no Brasil, as pessoas leigas têm um temor terrível, né, por conta do que a gente já viu de tragédias aconteceram, né? Mas hoje a segurança é muito grande, né, nesse sentido. É muito grande. Fala um pouco dessa segurança hoje, em que estágio está. E uma curiosidade. No LabGen, por exemplo, são engenheiros e especialistas da Marinha ou é mista? Tem também do setor civil? Começando pela essa parte, né, de como a gente está organizado. Né? O nosso programa nuclear ele é 30% de profissionais militares e 70% por profissionais civis. Né? Eu acho que essa mescla ela responde pelo sucesso do nosso projeto. Com certeza.
Em termos de segurança, e sim, há muita propaganda em torno disso, né? Às vezes a gente talvez aumente muito, né, essas questões, não reduzindo a importância delas, evidentemente, mas os projetos nucleares, eles são sequencialmente cada vez mais seguros. Toda vez que ocorre um incidente de qualquer natureza, de natureza nuclear, eles são automaticamente incorporados aos projetos existentes e futuros. É como a aviação. Exatamente. Aconteceu um acidente aéreo... A solução de segurança precisa ser incorporada. Incorporada. Vê as falhas, o que houve, e corrige e aplica. Recentemente nós recebemos uma certificação, uma avaliação de segurança do nosso projeto, né, com a informação de que ele é superior a qualquer usina nuclear em operação no mundo. Então a gente já está falando com sistemas de segurança de 4ª geração. Então esse é o nosso projeto. Isso desenvolvido aqui por técnicos nossos, brasileiros, né? Sim, por técnicos brasileiros. Isso é um orgulho, né? O Brasil realmente tem uma criatividade muito grande. Onde o Estado, onde o empreendedor brasileiro ele acredita e investe e tem ajuda, né? Eu vi que no passado nós quisemos prospectar petróleo no Brasil e teve gente presa por isso, né, na década de 40. Monteiro Lobato foi preso porque queria prospectar. Acharam petróleo. Um absurdo, não é? os malucos, né? E hoje nós temos aí, somos expoentes, né, em exploração de águas profundas, e, enfim. O Brasil temos se a tecnologia que a né? Petrobras desenvolveu, hoje exporta, né, para águas profundas. Na década de 60, 70, o Brasil descobriu que se não produzisse alimento, as gerações futuras iam morrer de fome. Exato. E esse assunto que nós falamos, quando a gente fala de submarino nuclear, de microgerador nuclear, o SMR, essa área nuclear, essa é infraestrutura pura. Porque a base do desenvolvimento de um país ou de qualquer ação que se faça hoje é energia. É a base. Eu tive a felicidade de conhecer muito a África e a gente percebe isso lá. E as pessoas às vezes não conseguem comprar uma geladeira porque não tem energia. Então você impacta isso na indústria, né? Porque no telefone não tem como carregar, então você não tem como vender para aquele público todo. Então a energia é a base de tudo. Quando você pensa, por exemplo, também, a gente partindo para a questão de uma guerra, por exemplo, nós estamos vendo hoje esse movimento no Oriente Médio, a logística é tudo e energia é tudo. Como que você movimenta milhões, milhares de pessoas, de equipamentos? Hoje a tecnologia da inteligência artificial, né? Extremamente demandante de energia. Demanda energia absurda. Nós estamos aqui hoje falando aqui no podcast e está demandando a energia do YouTube, da central deles, e não somos nós apenas, são milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então o consumo de energia, esse é o grande... Tanto que o Elon Musk está pensando em colocar isso no espaço, né? Quer cortar energia para resfriar. Né? Então a questão hoje, e a gente fica muito feliz em ver o Brasil despontando como um destaque nessa área, em termos de segurança, como o senhor disse, isso nos honra muito, nos alegra muito. E o brasileiro já sempre provou, né, que tem muito talento, muita capacidade. Mas a relação com as universidades, essa articulação, em São Paulo nós temos a USP, né, que é um grande centro de tecnológico, de pessoas altamente capacitadas. Como que é essa relação da Marinha, da diretoria sua específica com essas universidades? A gente trabalha no programa nuclear com a Universidade de São Paulo, e como boa parte dos nossos projetos não nucleares estão no Rio de Janeiro, com as universidades aqui do Rio de Janeiro, principalmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundão, e a Universidade Federal Fluminense. Nós estamos agora expandindo essas relações, tanto em São Paulo quanto no resto do país. Temos uma visão de futuro em relação ao norte do Brasil, né? A riqueza do Brasil está fluindo muito por aquela região, e nós precisamos repensar a dimensão da Marinha para aquela realidade. Então, eu entendo que um centro de pesquisa, né, voltado para as questões oceânicas, e ali o oceano se mistura com o rio, um ambiente operacional bastante... O Amazônia ali desafoga... bastante especial. Então a gente precisa conhecer. Então a gente tem trabalhado
com isso. Nós formamos boa parte dos nossos engenheiros nas universidades públicas. Nós não temos uma universidade, né? A Marinha Diferentemente da Força Aérea, diferentemente do Exército Brasileiro. E isso é curioso. O que impede da Marinha criar essa universidade? E por que nós precisamos? Se tá. nós temos todo o parque de universidades, né? Para A não nossa centralizar, proposta, vocês utilizam. a nossa Perfeito. proposta é não centraliza, né? usarmos, né, toda essa E dar oportunidade potência para outros. que são as universidades brasileiras. E isso tem dado certo, né? Isso tem dado certo. De alguma forma a gente está se conectando à sociedade por intermédio das suas academias, né, e resolvendo aqueles problemas que são prioritários, necessários e urgentes e importantes para a Força, né? E assim a gente tem navegado. Perfeito. Hoje a Amazônia Azul, que é muito falada, né, parece que existe um trabalho do governo junto a organizações das Nações Unidas, Sim, se me parece, Comissão para de ampliar esses 200 milhas náuticas que nós temos hoje, né? E que a grande riqueza, a riqueza é muito grande, né, dentro da oceânica. E o Brasil não pode perder essa oportunidade. E me parece que está bem avançado essa possibilidade. Nós temos, é um trabalho longevo, o levantamento da plataforma continental. É feito pela Marinha também? É coordenado pela Marinha com apoio de algumas empresas brasileiras, por exemplo, Petrobras e outras, e algumas universidades, né? No início da década de 80, uma convenção muito importante internacional foi assinada, que é a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Mar. E ela estabeleceu áreas de jurisdição no mar. O mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e uma possibilidade de estender a plataforma continental, ou seja, a jurisdição de um estado costeiro, para além das 200 milhas. E esses estudos precisariam ser submetidos às Nações Unidas por intermédio de uma comissão de limites, para que essa jurisdição fosse reconhecida internacionalmente. Então nós começamos esse trabalho, nós já tivemos pleitos atendidos, e isso significa um patrimônio de riqueza imensurável no oceano para os brasileiros. E quando a gente fala em limites, para nós militares, traz sempre uma preocupação, né? Porque estabelecer limites significa lidar com conflito. Exato. E toda vez que você acumula riqueza, você soma riqueza, você passa a ser alvo de cobiça. Então você acaba tendo um patrimônio, não só para proteger, mas quando for ameaçado, você defendê-lo. Exato. E aí agora entra o assunto do ProSub, né? Sim. Que é um programa arrojado, desafiador, que são anos, né? Vem trabalhando nisso, e eu acho que hoje nós temos uma fase muito boa. É um legado que vai deixar para a indústria naval brasileira, com certeza, porque nós temos ali o ProSub, que é o estaleiro ali em Itaguaí, né? Itaguaí. E isso é necessário porque, imagina, a dificuldade, e é um papel da Marinha principalmente, de fiscalização e manutenção desse oceano todo, dessa riqueza toda nossa, marítima. Aí a gente tem que falar de equipamentos. Sim. Né? E aí me conta como é essa questão hoje e o que se projeta para o futuro em termos de proteção e de ter estrutura de materiais, de equipamentos para que a gente faça essa proteção. Quando a gente fala em defender e proteger, se a gente não tiver a noção histórica, né, o Brasil sempre que foi ameaçado de alguma forma, foi ameaçado pelo mar. Verdade. Aliás, a conquista, né? É o caminho mais fácil para você chegar a um país com uma costa de 8.000 metros. Pois é, um litoral tão imenso, o caminho mais fácil é pelo mar. Então é pelo mar que a gente tem que ser forte. E você grada esse nível de atuação nos navios de pequeno, médio, grande porte, mais ou menos armados, né? Só que tem uma questão. Tudo isso que está sobre a superfície do mar é detetável. Ou seja, quem nos ameaçar eventualmente vai saber onde estamos, ou pode saber onde estamos, por sistemas de detecção, radares, por satélite, o que seja. E a gente também, não vi. Aí você tem que se esconder. E de uma maneira que ninguém te descubra. Aí você vai para debaixo da água, onde ninguém te detecta. E você pode se defender
com surpresa. E essa é a grande vantagem do submarino. O Brasil não, a defesa do Brasil não pode prescindir de submarinos. De submarino. Até por conta da extensão que nós temos de costa, né? E aí a gente tem um problema quando a gente fala em defender com submarinos de propulsão dieselétrica, como às vezes a gente fala submarinos convencionais, eles têm limitações para esse deslocamento, eles não são tão rápidos. Uhum. E se eles forem navegar rápidos, eles vão consumir muito rápido a energia que eles acumulam em bateria. Então eles têm que vir à superfície para colocar o motor diesel em funcionamento, que precisa de ar. E entrega a posição fácil. Entrega a posição. Já o submarino nuclear não. Fica indefinidamente. O quanto necessitar. Porque ele não precisa do ar, ele tem um combustível nuclear. Que abastece. Né? Que fica o tempo todo funcionando. E esse submarino que nós estamos desenvolvendo, ele é armado. Sim, mas ele não é armado com mísseis balísticos ou mísseis ou qualquer armamento nuclear. Para uma guerra, o Brasil não produz, não tem interesse, eu diria que nem precisa ter armamento nuclear. Né? Mas ele tem sim torpedos e tem mísseis. Né? Então essa é a arma do nosso submarino. Por isso que a gente chama ele conceitualmente de submarino nuclear convencionalmente armado. Ou seja, para deixar muito claro que a opção do Brasil é uma opção de defesa, né? E não simplesmente de projeção de poder ou o que quer que seja, né? Que fosse o caso do submarino balístico. O nosso submarino é um submarino de ataque, né? Com armas convencionais. Até porque, Almirante, a gente tem que conversar com as grandes potências, né? Que elas não querem, obviamente, elas querem o domínio de todos os mares, das economias. Então é uma luta muito difícil, é um trabalho com certeza muito difícil, e a gente tem acompanhado o desafio que é fazer o reator nuclear para o submarino, né? Eu acompanhando o que a mídia disse, a França estava contribuindo com isso, houve um certo bloqueio, mas o Brasil e a Marinha e a tua diretoria conseguiu avançar independente de qualquer coisa, é isso, né? Quando a gente fala do programa nuclear, né, nós temos uma parceria com a França para a construção de submarinos. Mas existe o que nós chamamos de uma linha vermelha nessa cooperação. Onde entra a questão nuclear, a França não nos ajuda. Então, tudo ali é feito por brasileiros. Né? Agora, dali para a construção do casco, os equipamentos que não estão relacionados à propulsão nuclear, aí sim a gente tem a assessoria da França. E eles são importantes e eles são referenciais na construção naval. São parceiros estratégicos e eu acho que foram escolhidos de forma bastante acertada. Perfeito. Né? Hoje, quanto a nossa esquadra, é isso, né? Seria isso? Um conjunto de navios, submarinos, aeronaves. Submarinos, quanto hoje o Brasil tem em operação? Hoje nós temos 2 submarinos de conceito alemão, classe KL, o Tupi e o Ticuna, e nós já temos 3 submarinos da nova classe, que é um Scorpion modificados, francês, em operação. Então hoje nós temos 5 submarinos, né? Oh. E o ProSub ele foi estruturado para a construção de uma infraestrutura industrial para a construção e manutenção de submarinos, para a construção de 4 submarinos dieselétricos, né? Ou seja, de propulsão dieselétrica, ou seja, não nuclear, e construção de um submarino nuclear. Então nós no futuro teremos 4 submarinos convencionais, dieselétricos, e começaremos a ter submarinos de propulsão nuclear. Eu não falo apenas de um, né? Eu acho que esse número tem que aumentar, não só por necessidade, mas para a gente ter sustentação e continuar a ter o domínio da tecnologia. Exato, até porque se investe muito em tecnologia, em conhecimento, produz especialistas, né? Sim. Produzimos especialistas que podemos exportar essa tecnologia depois, e tem um papel estratégico do estaleiro de Itaguaí que não pode ficar depois subutilizado, né? Em quanto tempo é previsto, por exemplo, terminar o submarino que nós estamos hoje em fase de construção, e depois que essa primeira, sempre eu creio que é mais difícil, porque encontra uma série de obstáculos,
Após essa entrega, os próximos serão quanto tempo, mais ou menos, que a gente consegue entregar submarinos para operação no Brasil? Os submarinos de propulsão dieselétrica têm um tempo de construção, varia de 4, 6 anos, né? E aquele estaleiro ele foi concebido para construir simultaneamente vários submarinos. Então a gente pode estar construindo o nosso submarino nuclear em determinada parte do estaleiro e outra parte está sendo construído um outro submarino, seja para o Brasil ou para exportação, né? Para atender as encomendas, principalmente da região, que eu entendo que existem oportunidades. Receita, né? Hoje nós já temos na área aérea a Embraer, que é um modelo mundial, né? É uma vencedora. Uma referência, é um vencedor. É um outro caso em que o investimento do Estado se mostrou exitoso. Nós falamos do petróleo, falamos da agricultura, tem a aviação, o caso de sucesso. Né? Eu falo, o brasileiro, ele se investir... E eu acho, sinceramente, Ednei, que essa questão nuclear é uma outra oportunidade grande, exato, que nós temos aí para desenvolver e nos tornarmos referenciais. Referência, tanto que o senhor já disse para a gente aqui que na questão segurança nós já estamos na 4ª geração, né? Nós já estamos trabalhando e construímos sistemas de proteção, monitoramento e segurança nuclear. É fantástico, você vê na questão para fazer uma correlação da aeronáutica, né? Da aérea, os aviões, os Gripens, o brasileiro que acabou os painéis, me parece. Sim, toda a aviônica, né? Toda a aviônica é nacional, né? Que não é porque era o combinado, não, porque é melhor, né? Foi melhor desenvolvido. Isso foi a surpresa conversando com os nossos amigos da Força Aérea. Não era a opção inicial do consórcio, né? E dos parceiros suecos. Mas o brasileiro surpreendeu. E ele hoje usa aqueles painéis para os aviões deles. Ou seja, a nossa indústria ela tem como se inserir no mercado mundial. Exato. E a gente entende que essa é uma oportunidade que o nosso programa de desenvolvimento de submarinos pode entregar aí para o... Quando a gente fala Brasil, a gente está falando para os brasileiros, empregos muito qualificados, né? Ou seja, nós estamos falando em melhorar o nosso nível de desenvolvimento socioeconômico, né? Eu acho que é esse o caminho, né? Nos tornarmos um país mais produtivo, mais inovador. E aí nós entramos num outro aspecto, a questão da área nuclear, que não é só o reator para a produção de energia, né? Mas nós podemos, inclusive, o mundo hoje está trabalhando no desenvolvimento, as grandes nações do desenvolvimento dos SMRS, né? Que são os reatores modulares, né? E os micro-reatores, né? Parece que um tem 20 mega... É a capacidade elétrica, né? Por que eles surgiram? Uma usina elétrica, vamos supor, Porto de Angra 1, 2, 3, né? O investimento inicial ele é muito caro, né? É muito oneroso para o Estado bancar uma grande usina nuclear. Isso aí tem sido repensado. A solução moderna hoje é diminuir essa usina. Exato. E ela, ao longo do tempo, ela vai ser incremental em número de reatores. Isso começa sempre com reatores compactos. Por exemplo, o que nós desenvolvemos para o submarino. Então, Quer dizer, o Brasil já está avançado nisso, né? Isso não é novidade, nós não inventamos a roda. Países que estão trilhando a isso. Mas nós conseguimos, é isso que é importante. E nós conseguimos de forma autônoma. A gente tem plenas condições de preservar esse conhecimento, aprimorá-lo. E isso é interessante, porque o reator nuclear de um submarino ele é compacto, né? Ele não pode ser uma Angra. Ele tem que caber no submarino. Tem que caber lá, não pode ir arrastando um fio. Exato. E aí que é interessante, porque não é só energia, né, elétrica, não é só eletricidade. Nós temos também, pode ser para a agricultura, para a área da saúde, né? Da medicina. Então, assim, são N aplicações. Em que estágio que nós estamos hoje nos SMRS aqui no Brasil? Assim, estamos avançados? A gente agora, com a nova articulação do GSI, nós estamos montando grupos temáticos, né, para estudar os SMR e os microreatores
são uma dessas salas temáticas, mas uma empresa brasileira, né, do Grupo Diamante, está estudando... Em Santa Catarina, né? Um microreator. O microreator é aquele que a gente coloca toda essa tecnologia nuclear em um container, né, e esse container é despachado. Ou seja, ele pode atender uma cidade de 200 mil habitantes, me parece. Sem a necessidade da gente passar longas linhas de transmissão. Então, o Brasil tem vários vácuos, né? Várias zonas em que as linhas de transmissão não alcançam. E você gera com isso uma dificuldade de desenvolvimento. Sem energia, você não se desenvolve. É a base, né? Então, o microreator ele tem um potencial principalmente na região amazônica, né? Região amazônica, do norte. No Pantanal. Então, a gente tem oportunidades aí de levar energia e favorecer o desenvolvimento social e econômico dessas regiões. As aplicações nucleares, elas se dividem em aplicações energéticas, que são importantes, né? E as aplicações não energéticas. Uma das mais importantes é a medicina nuclear. E ali também em Aramar, vizinho Aramar, né, está sendo construído o reator multipropósito brasileiro. Hoje o Brasil importa do exterior praticamente todos os seus radioisótopos, né, para emprego na medicina nuclear. Esse empreendimento, que ele é coordenado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem todo o apoio da Marinha, vai conseguir produzir toda a nossa demanda nacional de radioisótopos para emprego na medicina nuclear, né, com excedente de pelo menos 50%. Ou seja, a gente vai atender todo o Brasil, né, e pode atender a região. O grande impacto me parece social, porque a gente vai entregar para o Sistema Único de Saúde né, uma quantidade de insumos para a medicina nuclear, né, que nós nunca tivemos. Aí nós temos que inovar. Nós temos não só que produzir o radioisótopo, nós temos que produzir o tomógrafo e todos esses equipamentos, né, de emprego na medicina nuclear. Então nós temos um campo de avanço na área nuclear, tanto para soluções energéticas a partir do nosso laboratório lá em Aramar, como para os empregos não energéticos, por exemplo, irradiação de alimentos. Isso, para preservar mais tempo, né? Porque quando a gente faz a esterilização daquele alimento, ele pode durar, por exemplo, um tomate, que duraria, sei lá, uma semana, ele pode durar 3, 4. Uma fruta que duraria uma semana, pode durar 5, 6 semanas. Olha o potencial disso. É interessante que nós compramos alho do exterior. Isso. Esses alhos chegam ao Brasil irradiados. Para durarem. Para durar. Olha que interessante. As pessoas, às vezes, que têm o receio, a gente já consome produtos irradiados irradiados, né? E tranquilo, sem problema algum. Então, a questão hoje, o domínio da energia nuclear, ela está bem avançada, né? Não é mais como nos anos 40, 50, 60, nós nos beneficiamos, né, de todas essas evoluções, né, e incorporamos esses incidentes, né, que aconteceram. Como a gente falou, questão da aviação, aquele mesmo exemplo, né? E hoje a gente está num nível tecnológico que a gente pode ter muita confiança nessas soluções nucleares. Isso. Angra está funcionando há grande questão na aplicação energética da energia nuclear é o que nós chamamos de fator de potência, né? Então, as Angras, né, são recordistas em disponibilidade. Elas têm mais de 95% de disponibilidade. Se não me engano, é 97%, 98%. Significa o quê? Que em 98% do tempo, de 100%, elas estão entregando energia. Olha que espetáculo. E quanto tempo... E energia limpa. E quanto tempo uma usina hidrelétrica entrega? É da ordem de 50% a 60%. É uma perda muito grande. E a energia que nós chamamos de fixa, ela sim é importante para cargas essenciais. Hoje o mundo do futuro é extremamente energético. E nuclear, eu diria. Até porque você fazer uma usina hidrelétrica causa um impacto ambiental muito grande. Porque a pegada territorial, né, de uma usina é grande. Dependendo do local, você tem que fazer a barragem. Uma usina nuclear é muito menor. E um outro detalhe, né, vamos comparar com a termoelétrica, né, a gás, ou a carvão, porque o carvão ainda está sendo bastante usado.
né? Deixa um rastro, né, de carbono muito grande. A tecnologia nuclear, ela concentra nela mesma, ela capta todo o seu resíduo produzido. Fica tudo guardado, né? Não sai espalhando pela atmosfera. E o volume não é exagero e pode se... É pequeno, pode ser concentrado, é importante. A Comissão Nacional de Energia Nuclear tem um projeto importante de depósitos fixos, normalmente são subterrâneos. Isso. Né? Esses SMRS também, eles são subterrâneos quando são instalados ou são... Não, eles são na superfície, na superfície, né? Normalmente são na superfície, próximos ao local de instalação. A gente está falando aí de reatores entre 50 e 300 megawatts elétricos, né? Uma usina típica da ordem de 1,5 gigawatts elétricos, né? Tem usinas menores de 600, 900, 1.200, 1.500, né, megawatts. A gente vê a importância da energia. Nós testemunhamos a Europa, que ela, né, deixou os trabalhos, o desenvolvimento dos estudos em cima da energia nuclear. Com a guerra com a Rússia, da Ucrânia com a Rússia, sofreu e está sofrendo muito e está resgatando esses estudos, né? Então a gente vê, e a independência energética ela é fundamental para um país, para uma nação. Tem alguns aspectos que você não pode abrir mão de autonomia, né? Autonomia, no final das contas, você está falando em soberania. Soberania. Né? E quando se fala nisso, quanto custa isso? Então, isso não tem preço, né? Se você tem coisas que você não consegue terceirizar, e se terceirizar, você sabe que está correndo um risco. O caso típico do gás russo, né, nessa época de crise. Então, nós não podemos abrir mão de algumas questões que nos trazem autonomia, né? Então, segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica. E o Brasil é um país tão feliz e tão rico que tem isso tudo, né? E a gente tem que aproveitar isso. E nós temos um detalhe importantíssimo que a gente não comentou, que é a matéria-prima, que é o urânio. Nós temos em abundância aqui e temos a tecnologia também de enriquecê-lo a nível de usos, né, medicinal e para energia elétrica. Quer dizer, nós estamos preparados, totalmente preparados. O país que tem as maiores quantidades ou as maiores reservas de urânio no mundo talvez seja a Austrália. É interessante porque a Austrália prospectou 100% do território dela. Nós temos a mesma idade geológica da Austrália, né? Prospectamos a pouca profundidade do nosso território e encontramos urânio numa quantidade que nos coloca aí entre as 6 ou 8 maiores reservas do mundo. Se prospectar então 100%... É possível, né, que o potencial mineral do Brasil, em termos de urânio, ele seja... E o urânio é a próxima terra rara. Exato. Porque o mundo está construindo talvez uns 80 reatores, 100 reatores simultaneamente. Só a China aí, uma boa parte, talvez a metade disso. Ou seja, há países que entenderam, né, que a questão energética ela é muito importante para o futuro e estão se preparando. E nós vimos agora na COP, né, que o mundo mudou um pouco o entendimento. Interessante que nas 2 ou 3 COPs anteriores, a questão nuclear, que era simplesmente evitada, né? Foram comentadas nessa, né? Nas últimas edições da COP, a energia nuclear entrou justamente porque é uma energia limpa. Limpa e segura. Né? E no nível de segurança que agora cada vez é mais confiável. Maravilhoso. A experiência que a Marinha tem hoje nesse trabalho, nesse desenvolvimento, na questão, por exemplo, do enriquecimento. A Marinha está envolvida também? A Marinha ela detém o conhecimento do enriquecimento do urânio. Nós chamamos de enriquecimento isotópico do urânio, porque o urânio ele acontece na natureza de 2 formas, né? O urânio 238, massa molecular 238, e uma pequena fração disso, né, de todo esse urânio, 0,7%, é o urânio 235, que é o urânio físsil. Ou seja, é esse que a gente tem que separar para conseguir energia. Então, o trabalho do enriquecimento é separar o urânio 238 do urânio 235. Então, veja a dificuldade. A gente está falando que nível de massa?
massa, né, atômica, de nível atômico, que eu tenho que separar essa distância. De 238 para 235 são 3. Né? Então, o grande processo, a grande dificuldade é você, nesse nível atômico, separar esses dois elementos que têm uma massa, sei lá, quantas casas de zero depois da vírgula existem aí. É muita coisa. E dos países que conseguiram fazer isso, talvez sejam 12 ou 13, talvez só 5 conseguiram fazê-lo industrialmente. Um deles é o Brasil. Então, é uma tecnologia que, no caso do Brasil, é extremamente inovadora, porque ela é pouco demandante de energia, diferentemente das outras formas de produzir esse enriquecimento, que são extremamente demandantes de energia, em função da tecnologia empregada. Então, agora, acho que podemos pensar futuramente, industrializar essa questão do enriquecimento, mas temos que trabalhar em conjunto com a mineração, né? Para a gente conseguir extrair urânio, né? O urânio tem que ser depois transformado em gás, para depois ser enriquecido, depois reconvertido novamente em sólido para virar o combustível nuclear. Nós dominamos todas essas etapas. Fantástico. Uma outra coisa interessante, eu tive acompanhando a CENEM, né? E as audiências públicas em Brasília sobre as resoluções e a regulação, né, dessa questão nuclear. Acho que ainda não votaram, deve estar ainda em trâmite, porque faz tempo que eu vi isso, no ano passado. E também estuda-se a possibilidade de permitir que a iniciativa privada também produza os SMR, né, os pequenos, que é o caso, né, que eu acho que a iniciativa privada... Toda parceria pública e privada, ela nasce com a vontade do privado, né, de conseguir alguma coisa que dependa de alguma regulamentação. É a questão dos portos, né? Então é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. É a questão dos portos. O porto que eu falo, a grande riqueza e o grande consumo de um país, ele não sai de avião e de trem, é navio. Então os portos, eles exercem um papel fundamental, é a porta de entrada e saída da riqueza do PIB de um país. Então, a iniciativa, então, o recurso é limitado. A gente tem dificuldades de recurso para manutenção de rodovias, de ferrovias. Os modais brasileiros, a gente debate muito isso, que foi focado muito em rodovias, e a gente tem uma extensão absurda territorial, que precisava e está retornando agora, né? Estamos retomando a questão ferroviária, estamos retomando a questão de portos também, hidrovias, inclusive nós aqui do Conselho, nós temos um grande projeto que sai ali no Porto Itaguaí, que é no Rio Mandu, que é um projeto, um complexo portuário hidroviário, para que a gente possa aumentar as janelas e as possibilidades É uma de região atração. vocacionada para o futuro. Tem ali o ProSub, certo? Exato. E no futuro esse porto. Ali, na frente, e nós temos ali uma pintura, que é a Restinga da Marambaia, né? Que faz ali águas abrigadas naturalmente, e que é profunda, não precisa ficar dragando, a natureza já deixou pronta para a gente, é só usar. E graças a Deus, eu acho que o brasileiro e os poderes constituídos estão despertando para isso aí, para essa necessidade. O exemplo do ProSub, que está ali instalado. Eu falo sempre que a questão de logística influencia muito nisso. É um fator de custo importante. Né? Custo importante, porque o ProSub ele está colocado, poderia ser colocado em outro centro, outro local, mas num ponto estratégico que é o grande consumo, é a grande massa populacional do Brasil está aqui. É Rio de Janeiro, São Paulo, essa questão. E o Rio de Janeiro também tem a vocação da Marinha, né? Que foi aqui que começou tudo. A Marinha foi a primeira instituição que surgiu no Brasil, né? Com a abertura em 1808, a abertura dos portos. E não tinha aviação, era navio. Então a Marinha é a mãe de todas, né? E isso para a gente dá um orgulho muito grande, e da gente ver hoje o trabalho que a Marinha faz, através da tua direção, do teu departamento,
esse desenvolvimento principal que eu considero hoje estratégico para o Brasil é o desenvolvimento nuclear e do submarino nuclear. Você tocou num aspecto muito importante que são as nossas relações comerciais com o mundo, né? E de fato, mais de 95% em volume das nossas exportações e importações transitam pelo mar. Né? Nossa matriz energética, né, dependente do petróleo, o nosso petróleo vem do mar, né? Seja o óleo bruto, né, o óleo cru, seja agora o gás, né, com as grandes agitos, vai aumentar com o pré-sal e com a margem equatorial no norte do país, né? Uma coisa que poucos falam, mas as nossas comunicações com o mundo, mais de 99% delas trafegam pelo mar. Ou seja, o Brasil ele é dependente do mar, de forma, eu diria, visceral. Ou seja, se nós formos privados do uso do mar, o Brasil não subsiste como nação soberana e independente. Por isso a Marinha tem essa preocupação de não só proteger, mas defender o país. Defender. Eu diria até que o mar, nós temos uma riqueza absurda para exploração, né? Exploração consciente, inclusive com fazendas marinhas. Podemos ser explorados de alimentos, de riquezas. Peixes assim, e algas. Peixe, porque nós temos por exemplo, criar camarão. A gente tem costa. Eu falo sempre aqui para os pescadores aqui na região de Mangaratiba, de Itaguaí, né, que eles não aproveitam isso. Apesar de que o nosso mar aqui é uma abundância, né, absurda de pescado. O nosso mar é vasto. Interessante, você falou ali da Baía de Sepetiba, né, e tem uma comunidade de pesca importantes ali na região. Onde nós instalamos o estaleiro, né, o estaleiro em Itaguaí, era uma região que tinha alguma contaminação. Exato. Então, para instalar... Que era Ingá, né? Eu fui secretário do meio ambiente lá e enfrentei esse desafio. Tudo aquilo foi recuperado. Então, hoje, toda a atividade de pesca na região foi não só recuperada, como aumentou a produtividade, ou seja, são os ganhos que esses projetos, né, estruturantes, eles conseguem trazer para essas regiões. Que são as contrapartidas que ofereceu para... Porque não tem como. Gera emprego, né? Os terminais portuários ali, inclusive o Porto Sudeste, agora a área central, a gente vê às vezes algumas audiências públicas, pessoas às vezes movidas por interferência de jogo, interesses de terceiros que não são adequados para tentar intimidar ou dificultar a implantação de certos projetos de impacto, mas ele só traz benefício, porque o ProSub ali, por exemplo, enriqueceu e valorizou, porque eu fui secretário, eu tive a honra de ser secretário em Itaguaí do meio ambiente, de pesca e de agricultura. E fiquei muito feliz quando foi instalado ali o ProSub, que é o principal projeto nuclear, que eu acredito, de navegação para o Brasil. Eu acho que para os próximos 100 anos, posso dizer, sem medo de errar. A gente vai ficar ali para sempre. Para sempre, 100 anos é pouco. Mas é isso. Os obstáculos, por exemplo, para que o Brasil seja protagonista na questão nuclear no mundo, qual que o senhor apontaria hoje que nós temos para ultrapassar? O desafio tecnológico ele sempre é relevante, né? E nessa matéria nuclear, como eu falei, né, ninguém te passa. Você tem que se desenvolver. A gente tem um trilho de sucesso, né, até hoje, na parte do ciclo do combustível. Eu entendo que a concretização do Laboratório de Geração Nuclear Elétrica, o LabGene, é um outro marco importante na nossa trajetória nuclear, ou seja, nós estamos falando de reatores de potência, pensados, concebidos e construídos por brasileiros e a partir daí com soluções energéticas. Simultaneamente ou paralelamente a isso, nós precisamos desenvolver cadeias de suprimento para esses materiais nucleares ou com requisitos nucleares, porque eles precisam resistir a temperaturas elevadas, né, a pressões elevadas, não podem falhar. Então isso exige uma indústria muito qualificada. Então eu acho que esse, no meu modo de ver, é um desafio que a gente precisa encarar
e Nós vencer. temos ali, né, nesse caso, nessa questão, e principalmente submarino, acho que os cascos do submarino, a Nuclep é uma parceira nisso, né? A Nuclep ela foi instalada aí para o Programa Nuclear Brasileiro para atender as demandas, né? Porque ela tem material. parece que uma calandra, né? A Marinha instalou ali na Nuclep uma prensa que ela é única aqui nesse hemisfério para conformar, né, o metal que vai fazer, por exemplo, a proa, né, que é arredondada do submarino. E a gente acha que não, é só dar uma entortadinha. Não existe. Olha, esse casco, não é bem assim. O casco do submarino é igual aquela brincadeira que a gente faz com a colher, que vai fazendo até a colher se romper, né? Então imagine que o submarino vá para o fundo, A pressão absurda. uma pressão muito grande, volte para a superfície, vá para o fundo, volte para a superfície. O submarino ele tem que manter a resistência estrutural, né? Então todas essas deformações que nós fazemos no aço, todos esses processos de soldagem que nós fazemos no casco, deve ser uma coisa... é extremamente controlado, né? E no nível do... São empresas privadas? Microscópico. Empresas privadas No ProSub é uma empresa privada, né? É a ICN, é Itaguaí Construções Navais, né? É empresa brasileira, hoje ela está gerenciada por franceses, né? Em parceria com uma outra empresa brasileira. E do lado a Nuclep com seus equipamentos também ajudando nesse processo. A Nuclep eu já visitei ela, tem uma calandra que ela dobra uma chapa de 30 centímetros a frio, né? Não sei se ainda está em operação. O processo a frio para manter a granulação do aço, para ele não perder a característica de resistência. Então foi estratégico a colocação ali do ProSub por conta até disso, né? Por também. conta da facilidade que nós temos ali. Ela atravessa o quintal, vamos dizer assim, e é vizinho. Isso, nós instalamos ali a nossa fábrica de submarinos. O aço ele vem de onde? Esse aço? O aço nós importamos, não porque nós não conseguíssemos produzi-lo, né? Mas a nossa siderúrgica, elas produzem grande quantidade de aço numa fornada, vamos dizer assim. Então o submarino ele vai consumir 2.000 toneladas. Eu precisaria produzir no mínimo 50 mil, 60 mil, 80 mil toneladas, né? Ou seja, nós teríamos uma quantidade dessa liga para produzir o casco que resultaria num preço absurdo, uma quantidade absurda que a Marinha. Então, nessa quantidade, para os 4 submarinos, né, mais o nuclear, economicamente foi mais vantajoso importar o aço. Mas não porque a gente não consegue produzi-lo, pelo contrário, né? A nossa escala, né, as nossas usinas são grandes, as nossas siderúrgicas, então por isso que nós optamos por importar. Nós temos ali do lado uma, né? Duas, né? Então nós produzimos muitos aços, né, para emprego na indústria offshore, né? Algumas desses materiais vão a profundidade grande, mas permanecem lá. Então, esse material que faz esse transiente com frequência, ele exige uma liga diferente. Então, essa liga diferente a gente ainda não produz aqui em quantidade, mas tem toda a condição de produzi-lo. Hoje é importado de onde? Hoje nós importamos da Europa. Importamos da Europa. Tá, especificamente Alemanha? Eu acho que vem da Bélgica. Da Bélgica, tá. A Bélgica tem uma bastante avançada. Tem várias siderúrgicas na Europa que conseguem produzir esse aço, né? Os Estados Unidos também produzem esse aço. Quem produz submarino produz esse aço. E uma outra curiosidade que eu tenho, eu acredito que o público também, a tecnologia, porque o submarino tem aquela questão do, como fala, não é camuflado, seria para não ser a descrição. Detectado, a descrição, para não ser detectado, essa tecnologia, ela é de fora ou ela é nacional? Ela é intrínseca ao submarino e ao meio em que ele opera. Por quê? Como é feita a detecção submarina? Por sonares, né? Então, por detecção acústica. Só que a detecção no mar, né, existem alguns fatores como salinidade, pressão e temperatura, influenciam muito o alcance e o direcionamento da onda sonora no mar. Então tem regiões que o submarino é absolutamente indetetável por conta dessas questões do meio em que ele opera. Perfeito. Né? Então quando eu falo que quando a gente não quer... Na costa brasileira seria... dependendo da profundidade, o submarino já não é mais sequer visto. Não tem tecnologia hoje, não tem.
ele não é detetado por alguns sonares, ele só vai poder ser detetado por um outro submarino, né? Então, dizem os submarinistas, eu sou oficial de superfície, agora no final passei a ser submarinista, né? Dizem os submarinistas que a arma mais efetiva contra um submarino é um outro submarino. Né? E vai ter uma derivada disso, que no futuro esses submarinos não serão tripulados. Exato. Serão menores, não tripulados. Tudo vai passar por essa grande revolução. E não deve demorar, né, Almirante? Não deve demorar, né? Não, já existem. Já existem vários. Já, né? Já. E acho que é um caminho inevitável. Nós temos agora essa questão envolvendo a Ucrânia, né, com o emprego de drones absolutamente intenso. Intenso, né? Pequenininhos, custo... É uma simetria de custos fantástica. Isso a gente tem que olhar com muita atenção, né? E eu acho que a gente não pode, porque a gente demorar para adotar soluções. Não participamos, não entramos, não provocamos, mas tem que estar preparado, né? Tem que estar, tem que... E essa tecnologia para drones, a gente está vendo o trabalho que a Ucrânia está dando para a Rússia, uma grande potência. E vice-versa. E vice-versa, assim, eu acho que isso está servindo de lição para o mundo. Eu creio que a Marinha, as Forças Armadas Brasileiras... As nossas forças estão muito atentas a esses detalhes. Tem pesquisas importantes sobre isso, desenvolvimentos importantes. Já operamos drones, né? Eu acredito que as 3 forças já o façam. Nós também fabricamos, acho que... Né? Sim, principalmente os aéreos. Né? Marítimo tem algum? Tem, nós temos um projeto, né? Existem várias aplicações offshore não tripuladas e principalmente para inspeções submersas, né? Algumas inspeções são feitas a grande profundidade que exige um tipo de mergulho especial. Às vezes o mergulhador ele vai a uma determinada profundidade, ele tem que... São os rovers, né? Aí substitui o mergulhador, que às vezes para ele voltar à superfície... Petrobras usa muito isso. Ele demora às vezes um mês para voltar à superfície, só para se descomprimir. Né? E ele pode fazer isso com os robôs, né? A inteligência artificial hoje é uma coisa a inteligência artificial, né? É disruptiva, porque ela pega todo o conhecimento humano e faz o que quiser com ele. Exato. Né? Dizem os especialistas que isso vai transformar a humanidade e muito brevemente. Em breve. O grande questão é que ela dizer que em 2029 já está no domínio. Talvez antes disso. É coisa rápida demais. Agora ela é extremamente demandante de energia. Isso, aí então, entra as grandes companhias mundiais, né, elas têm investido em fontes de energia fixa, né, a gente está falando aí de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica, mas principalmente com a nuclear. Por quê? Porque ela demanda pouca área, né, para sua instalação. E ela tem um fator de capacidade, né? Ou seja, a quantidade de tempo que ela fica fornecendo. Isso. Então, tem companhias... Melhor que eólica, melhor que todas, porque ela demora... Acho que todas são complementares, né? Ou seja, mas energia eólica, né? Energia todas solar... Todas têm campo, tem mercado. Tem um enorme campo, né? Porque elas têm um custo de implementação menor. Mas, por exemplo, mas numa plataforma, por exemplo, de petróleo, não, se ela tiver que operar 24/7... Não tem como. Uma hora o sol vai acabar. Fechou. E outra hora o vento vai parar de soprar. Agora, esses microreatores, eles são perfeitos para isso, né? Para essas plataformas. Eles são revolucionários. Os microreatores são uma outra tecnologia. Nossa tecnologia para reatores pequenos e maiores. A tecnologia mais consolidada é de água pressurizada. Isso, ou seja, é a água que transfere o calor para gerar vapor, para acionar a turbina gera um gerador e eletricidade no final. A transmissão de calor é diferente num reator menor. Às vezes tem que usar o sal fundido, o metal fundido, porque ele é muito compacto. Então a gente não tem espaço para colocar grande quantidade de água, por exemplo. Então o processo ele é diferente, é isso que nós estamos... Aliás, nós não, o mundo está pesquisando. Nós estamos falando dos reatores de 4ª geração. Às vezes as pessoas, é interessante também dizer, não é que o reator produz a energia elétrica, sai a energia dele, né? Ele produz produz calor. O calor que vai gerar, que vai fazer gerar produz calor. Produz calor, esse calor... no caso dos reatores de água pressurizada, a água esquenta,
Depois esse calor, né, que está na água, ele é transferido para um outro circuito, né? E aí sim, nesse outro circuito, que nós chamamos de circuito secundário, o primário é a água do reator, secundário é a água primária, esquenta a água secundária, essa água secundária vira vapor, o vapor roda a turbina depois recupera, volta a condensar e forma aquele ciclo padrão. A água é pressurizada nesse sistema primário justamente para não se vaporizar e com isso evitar fugas, né? Então um circuito de água pressurizada é a tecnologia mais difundida para reatores nucleares, né? E é essa que nós precisamos consolidar para o Brasil. Ela serviria também, essa tecnologia, para a alimentação de um navio, por exemplo? Sim, sim. Já houve... A gente tem navios militares, basicamente, empregando energia nuclear, submarinos, navios maiores, né, porque precisa de grande espaço, são os porta-aviões, né? Mas já houve caso de navios mercantes, né, com propulsão nuclear, e a Rússia opera quebra-gelos com energia nuclear, né? E essas instalações em navios, né, é a mesma de um reator que está num porta-aviões ou que está no submarino. Então a gente está falando de uma tecnologia intrinsecamente dual. E tem um mercado muito grande, né? Isso aí. Comercialmente falando. A Organização Marítima Internacional, que é uma das agências das Nações Unidas, ela, por conta da questão da transição energética, redução das emissões de gás estufa, ela passou a enxergar na solução nuclear uma solução bastante interessante para cargas essenciais, para cargas estratégicas, né? Isso talvez no futuro, né, demande portos especializados, navios especializados, né, para um grande navio, para ele o tempo todo ia trabalhar. É um navio que não pararia, né? E depois de grandes centros de distribuição, e assim os navios menores passaram a transmitir. Então, né, você que trabalha com modais, isso é uma cambalhota no mercado marítimo. É por isso que a gente trouxe esse assunto, né, para debate, para conhecimento do público, porque ele tem tudo a ver, é a base da logística, né, a energia. Tanto que não tem nada que se move sem energia, tem tudo energia. Tudo tem energia, um caminhão, um trem. Se a energia for infinita, já a pensou? gente tem uma vantagem infinita, que a gente não pode desperdiçar. E é o que se trata, é disso que se trata a energia nuclear, ela é infinita, né? Então isso aí pode ser um custo às vezes mais elevado inicialmente, mas se você colocar, diluir isso ao longo do a energia tempo, nuclear ela tem um custo de implantação realmente elevado, né? Mas eu acredito que depois que a gente tem um tempo de utilização muito grande, deve também baixar o custo. Dilui ao longo do tempo. A França, por exemplo, é um dos países mais citados, né? 70% da energia elétrica na França é gerado em energia nuclear. A China tem feito investimentos pesados, né, em energia nuclear. O país mais nuclearizado, né, ou seja, com a maior quantidade de usinas instaladas são os Estados Unidos. Né, mas vários países têm pensado nisso. Turquia, a Índia. A Índia tem autonomia tecnológica para construir os seus próprios reatores. Né, a Rússia. Nós tivemos esse fato da guerra, né, na Europa, que abriu os olhos do pessoal, falou, não, tem que ser, e voltaram, estão retornando para esse desenvolvimento nuclear. Na Europa, está tendo no mundo nuclear se fala em renascença nuclear. Ou seja, se voltou a olhar a energia nuclear para soluções energéticas no mundo com energia mais limpa. Né? Aquele então, fato tem um papel importante. De Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia, aquilo teve um trauma muito grande, né, para a humanidade. Foi um acidente importante, foi o acidente mais trágico, né, mais trágico nuclear que nós tivemos, gravíssimo, e aquilo que eu acho que colocou medo nas pessoas, e muitas pessoas também aproveitaram-se daquilo para jogar outra economia na época que interessava para outros grupos, né, que não desenvolvia a tecnologia. A questão nuclear ela exige cuidado, né, ou seja, como toda atividade humana exige cuidado, né, e desde a mineração até o descarte do resíduo, né,
exige cuidado, mas são processos que precisam e são dominados, né? E fazendo com muito cuidado e adotando todas as precauções, a gente tem aí um potencial muito importante de alavancar o nosso desenvolvimento social e econômico. O Brasil tem plenas condições de se tornar um player importante, né? Na questão nuclear, não só nos empregos energéticos, mas também nos empregos não energéticos. Eu tenho acompanhado bem isso e a gente tem uma outra, acho que coisa importante de falar aqui, é que tanto a questão política, né, porque nós temos a transição de governos, de ideologias, mas a sorte nossa é que todas elas, pelo menos o que a meu ver, se preocupa com isso e eu acho que dá apoio a isso, né? Todas as ideologias políticas que nós tivemos em termos de governo. Talvez o programa nuclear da Marinha seja uma demonstração disso. O programa nuclear da Marinha é um programa de Estado. Ele atravessou vários governos, exato, né, e se mantém como prioridade. E é o que eu tenho colocado. A gente não pode também. Existe uma autonomia, né, dada a vocês para realmente continuar o trabalho sem interferências gerais. Talvez o que precisa mais é investimento, mas a gente sabe que o Brasil passa por dificuldades. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir os investimentos que a gente precisa. Com certeza. E a gente fica na torcida porque isso vai trazer só riqueza para nós e orgulho, que já traz. Só da gente ver o estágio que hoje está, o ProSub, o desenvolvimento desses microreatores, já nos traz um orgulho muito grande. Não só para o uso elétrico, mas também o uso militar, mas para o uso da medicina, da agricultura. Sim. E o Brasil, um país como nós temos uma produção agrícola muito, muito grande, isso aí vai agregar valor, com certeza, na economia nacional. Almirante, eu estou muito feliz com a tua presença aqui, eu acho que nos enriqueceu bastante, é um assunto curioso para né, que não se vê falando toda hora, e eu fiz questão de convidá-lo, né, e agradeço por ter atendido o nosso convite prontamente e que a gente avance nesse trabalho, o que depender da gente aqui também para contribuir, pode ser pequeno, mas a gente está aqui à disposição. Eu queria que o senhor desse uma mensagem de encerramento, o que o senhor diria para os nossos jovens engenheiros, para os universitários, para os jovens que nem são engenheiros, mas que de repente estão tentando olhar para o futuro, que caminho pode seguir? O que o senhor diria, e para encerrar, o que o senhor tem de mensagem para nós? Acho que a primeira mensagem é para o próprio Ednei, né? Obrigado. Não só agradecer, mas cumprimentar a iniciativa. São pessoas que não só se preocupam com o futuro, mas se ocupam dele. Verdade. E construir, né, sempre uma coisa melhor do que aquela que a gente recebeu. Verdade. É isso. E apoiar as iniciativas que realmente a gente vê que... é isso. Né? A nossa missão, eu entendo, que é construir e melhorar aquilo que nos foi deixado. Né? E é essa mensagem que eu acho que a gente tem que passar. Eu sou um otimista inveterado. Isso é bom. Em relação ao colocar a pessoa certa, então, ao nosso país, né? Não vou ignorar que existem dificuldades em absoluto, o que eu não posso e nunca fiz, e eu acho que a Marinha tem esse perfil, lógico. É verdade. A gente vai encarar o desafio, né? Nós conversávamos um pouquinho antes, né? Eu acho que o Brasil tem, né, uma trajetória inescapável de sucesso. De sucesso. É verdade. Não adianta tentar fazer que não tenha sucesso e não vai conseguir. O Brasil é muito importante, muito rico, com uma população extremamente criativa, inovadora, muito criativa, extremamente afetiva e acolhe bem a todos que chegam por aqui. Verdade. Então o país é um país que recebe todos aí de mãos abertas e ajuda todos de mão aberta. Nós somos uma referência nesse sentido. Eu acredito que o país que nós estamos deixando para as próximas gerações, ele é melhor e a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Então, para os jovens que vão nos assistir, eu falo isso para os meus 2 filhos, né?
Nós vivemos para deixar e para legar para eles um Brasil melhor do que aquele que a gente recebeu. Isso envolve tempo, dedicação da gente, envolve sobretudo comprometimento, né? E eu acho que a gente precisa se entregar a esse grande projeto de país, e aqui a gente não está falando de ideologias, mas somar todas essas vontades e todas essas boas vontades, né? E fazer esse Brasil o país que a gente quer, né? O Brasil que a gente tem todo o potencial para transformar. Então é nisso que eu acredito, é para isso que eu trabalho, né? E eu, depois de te conhecer, eu acho que eu não estou sozinho e nunca estarei. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, tá? Obrigado, Almirante. Juntos a gente vai construir coisas boas. Hein? Com certeza. Eu fico muito feliz, orgulhoso e honrado com a tua presença aqui, com a presença dos nossos amigos, o Almirante Batista, o Estefânio, o Edivaldo, que nos ajudou bastante nesse amigo. Isso. E toda a tua equipe. Né? Parabenizar mais uma vez pelo belíssimo trabalho. Eu acho que a equipe reflete o líder, né? E o senhor está de parabéns. A gente percebe a sincronia da equipe, o dinamismo da equipe e os resultados que a gente tem acompanhado vendo o trabalho do ProSub quietinho, mas avançando bastante. Como todo bom submarino. Bom submarino. Exato. Como todo bom submarino, quietinho, sem fazer alarde, mas dando resultado, entregando resultado. É isso. E a você que nos assiste, não esqueça de dar aí o like, de se inscrever no nosso canal. E nós ficamos por aqui. Até o próximo podcast Portos, Aeroportos e Modais. Um abraço, obrigado.